na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 7 a seguir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que estou forte. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos, ó Deus, que em Ti depositaremos a nossa total confiança, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias, elas duram para todo sempre. Portanto, ó Deus, fale conosco conforme a Tua vontade, o Teu querer. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor, amém? Aqui nós deparamos com um homem, com uma pessoa, assim como eu e você, um ser simples, mortal, cheio de falhas e erros. Uma pessoa que um belo dia perseguiu os cristãos para poder matar, destruir, em nome de Roma. Um homem que era um exemplo para muitos, um ser que tinha dupla cidadania, a cidadania romana, mas a hebreia. Um homem que representava realmente algo sobrenatural, mas um homem que também era tido como perseguidor de Cristo, mas que um dia teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada, mudada. E aqui nós estamos diante de alguns versículos que ele escreveu para uma igreja em Corinto, para poder mostrar para essa igreja que realmente se faz necessário entender o momento de fraqueza, o momento de estar fraco, porque é um momento que é passageiro, não é um momento que vai perdurar para todo sempre, mas um momento esse que vai ser passageiro, transitório, que nós iremos realmente entender o verdadeiro plano de Deus. E Paulo está aqui mostrando esta atribuição de passar por um breve período de tempo, mas saber que haverá uma mudança que transformará a sua vida e fará com que ele realmente venha reverter toda a situação. Assim não é diferente comigo, assim não é diferente com você, porque nós precisamos entender qual é a diferença de estar e de ser. Estar é um verbo que expressa um lugar, um tempo, ou seja, nós estamos aqui por um breve período de tempo, estamos, mas nós não somos daqui, porque existe uma outra dimensão preparada por Deus para ser vivida por todos nós. Estamos aqui por um breve período de tempo, ou seja, o Kairos de Deus, ele está estabelecido para mim e para você. Um tempo esse que vai passar, mas que um dia nós estaremos glorificando o Pai nas alturas, assim como você cantou aqui: Santo, Santo, Santo.
Só que eu acho que você não vai querer apenas ficar santo, santo, santo lá no céu, porque há muitas outras coisas a serem ditas. Por isso Deus está falando, é apenas um breve período de tempo que você está passando aqui nesta terra, porque o verbo ser é um verbo de sentido de existência, ou seja, de algo que existe. E Deus falou que Ele criaria céus e terra, mas que a nossa vida aqui na terra estaria para passar por um breve período, e aonde nós estaríamos no céu com Ele logo mais, e ali é uma existência que não vai ter fim, porque é a eternidade ao lado do Pai. Então nós seremos seres celestiais. Repita comigo: eu serei um ser celestial, porque a sua dimensão é estar ao lado do Pai. A glória que Deus Ele quer atribuir sobre a sua vida é algo maravilhoso. Só que às vezes nós não entendemos, e por isso é criada em nós tanta dificuldade. E nós temos essa dificuldade de sermos um ser humano, porque sendo um ser humano, nós temos a nossa vida cheia de altos e baixos. Nós vivemos a nossa vida como uma montanha russa. Quem aqui já foi no Play Center? Você faz parte da geração que pôde viver bem na terra. Você faz parte da geração que realmente brincou e se alegrou, né? Porque eram coisas maravilhosas quando você ia ali no Play Center, quando a escola fazia uma excursão. Nossa, era algo lindo de ir, porque você não contava, você contava os dias para chegar, e lá tinha uma montanha russa. Quem aqui andou na montanha russa? Não era legal? No momento que você estava lá no alto, você tinha um momento de tranquilidade, mas o momento que ela descia, né, porque ela descia numa velocidade tão grande, que ali a sua alma às vezes saía para fora. Nossa, eu estou falando aqui até errado. Sua alma saía do seu corpo, porque você ali entrava em pânico, em desespero, e era algo realmente que trazia emoção. E a nossa vida também, se nós tentarmos entender isso, a nossa vida tem altos e baixos. A nossa vida, ela passa por momentos onde nós estaremos lá em cima, tranquilos, vivendo a paz, vivendo coisas maravilhosas. Mas vai haver momentos que nós estaremos passando pelo vale, e talvez passaremos pelo vale da sombra e da morte. Só que Deus Ele fala que não devemos temer mal algum, porque Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele tem o domínio, Ele nos segura para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos retroceder diante de um chamado ao qual Ele mesmo atribuiu para mim e para você. Por isso nós precisamos entender que só existem duas pessoas nesta vida que sabem o estado que nós estamos. Quem são essas duas pessoas? Você sabe quem são essas duas pessoas? É você e Deus. Somente você e Deus conseguem entender e discernir o momento que você está passando hoje. Dar glórias a Deus na dificuldade não é para qualquer um, porque é fácil você glorificar ao Senhor quando você está lá em cima, mas quando você está aqui embaixo, quando você está passando pelo vale de sombra e morte, muitas pessoas elas jogam a toalha. Muitas pessoas desistem daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Só que Deus te trouxe aqui esta noite para mostrar para você que mesmo que você tenha um espinho na carne, que mesmo que você tenha um mensageiro do diabo enviado para te esbofetear, o Senhor diz para você que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque por pior que você seja, por pior que seja a situação a qual você esteja passando, o Senhor está falando: eu estou te aperfeiçoando, eu estou te trazendo para perto, eu estou te moldando, eu estou fazendo com que haja uma plataforma, que vai haver uma conexão diferenciada com o Pai. E essa conexão diferenciada com o Pai, você pode ter a certeza que os céus vão se abrir ao seu favor, porque Deus Ele está disposto em abençoar o seu povo, a sua igreja. Por isso, não aceite a acusação do diabo na sua vida, e entenda de uma vez por todas que você é a menina dos olhos de Deus, e com as meninas dos olhos de Deus, o diabo não mexe, o diabo não pode com você. Ele vai fazer de tudo para você tropeçar, para você parar,
desviar, para você perder o foco, para você se desiludir, para que você não venha prosseguir diante daquilo que Deus ele preparou para a sua vida. Mas quando você entender o verdadeiro plano de Deus, você se levanta do pó e do monturo, porque você sabe que você tem um alvo, que o seu alvo é Cristo, e você vai lutar, porque você sabe que Horebe é logo ali, a morada de Deus está chegando, e você vai subir aos altos para poder fazer parte de um estado eterno ao lado do Pai. Aleluias! Por isso alegra o teu coração. Só que às vezes nós vivemos uma vida angustiada, e o angustiado ele tem vontade do quê? De morrer. O angustiado, quando ele está angustiado, ele quer a morte. E quem nunca passou pelo vale de sombra de morte? Todos nós já passamos. É sabido de todos nós que quando nós passamos por um momento de dificuldade, nós nos entristecemos a tal modo que dá vontade de parar, que dá vontade de não fazer mais nada. Só que é um pensamento egoísta, um pensamento errado. Só que a Bíblia diz que eu e você somos sujeitos às mesmas fraquezas de Elias, porque Elias ele foi transladado, Elias ele foi levado a uma outra dimensão. Deus ele tirou ele desta terra vivo. Só que Deus fala para mim e para você que nós somos sujeitos às mesmas fraquezas. E se nós somos meros seres mortais, cheios de falibilidades humanas, nós precisamos atribuir em nossas vidas realmente o domínio de tudo aquilo que nós estamos passando. Porque quando uma pessoa não tem domínio próprio, quando uma pessoa não tem domínio sobre a situação, a única coisa que ela vai desejar sobre a sua vida realmente é a morte. Ela não vai querer mais viver, ela vai querer se autodestruir. Porque Elias ele quis a morte, ele desejou a morte, ele sentou debaixo de um zimbreiro, e ali ele falou: Deus me mate, porque há uma mulher que está me perseguindo, que está querendo me cortar a minha cabeça, então eu prefiro morrer por ti. Só que Deus tinha um grande propósito na vida dele, assim como Deus tem um grande propósito na sua vida. Erga a tua mão para o céu e fala assim: Senhor Jesus, cumpra o teu propósito sobre a minha vida. Às vezes nós não entendemos, mas é preciso se passar por algumas situações para que nós aprendamos que realmente existe um plano perfeito de Deus a ser vivido por todos nós. Hoje nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus já preparou para ser vivido lá na frente. Estamos vendo apenas o hoje, estamos brigando contra nós mesmos, estamos às vezes brigando contra Deus, estamos querendo resolver os nossos problemas de uma maneira rápida e dinâmica. Só que não é assim. Tudo precisa ter um tempo, porque quando nós realmente somos atribulados, quando nós vivemos uma vida angustiada, a única coisa que nós queremos é a morte. Porque se eu nego a Jesus, se eu faço coisas erradas, eu vou querer me esconder, eu vou querer estar realmente longe de tudo, longe da presença e da glória de Deus. Não é isso que Deus quer. Porque ainda assim que você tenha errado, ainda assim que você tenha falhado, Jesus ele está de braços abertos, te esperando para te receber. Porque se você não consegue enxergar com os teus olhos físicos, você pode ter a certeza que Jesus vai colocar uma lamparina nas tuas mãos, e esta lamparina vai alumiar o seu caminho, para que você não tropece, mas para que você alcance o alvo daquilo que você almeja e que Deus ele preparou para ser vivido por você. Davi, ele sente a culpa do pecado cometido quando ele olhou do terraço da sua casa Batseba, e ali ele teve essa culpa. Só que essa culpa ela teve um ponto final no momento que Davi escreve o Salmo 51 versículo 4, aonde ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, ó Deus. Fiz realmente o que era mal, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Ou seja, todo pecado aprisiona a nossa alma. Davi estava aprisionado pelo pecado que ele havia cometido, por um impulso, e talvez ele estava se achando que não era digno de estar perto, de estar na presença de Deus. Assim como muitas pessoas chegam num culto como esse, um culto de ceia,
preferem ficar na sua casa, não querem vir para a igreja, porque acham que o pecado vai fazer a distinção de poder tomar a ceia, de participar desse banquete. Só que você está com um pensamento completamente errado, porque a Santa Ceia é para o pecador, a Santa Ceia é para aquele que realmente comete pecado, para aqueles que estão realmente passando por um processo de purificação para estar na glória com Deus. Então a Santa Ceia é para mim e a Santa Ceia é para você, porque todos nós somos pecadores. Por isso nós precisamos entender, porque Davi, aqui nesse momento, quando ele se aprisiona a sua alma, ele começa a entender que de fato era o inimigo travando ele de viver algo grandioso que Deus havia preparado para ser vivido por ele. E quantas pessoas hoje em dia estão assim, aprisionadas na sua alma, pelo pecado, pelo erro, pelas falhas que cometeram, porque Paulo não conseguia viver o que pregava, porque Paulo aqui está falando, tem um espinho na carne, e parece que vem um mensageiro do diabo e me esbofeteia. Paulo, ele não estava conseguindo viver, porque ele pregava para as pessoas: tenha um bom ânimo, ei, lute pelos teus ideais, faça a vontade de Deus, tenha amor ao próximo, participe das coisas que Deus atribuiu para vocês. Só que aqui ele estava falando, ele estava chorando, ele estava num estado angustiado, num estado depressivo, ao ponto de não entender o verdadeiro propósito de Deus, porque Deus chegou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta. Aí ele olha para Deus e fala: Deus, o Senhor está falando que a tua graça me basta, mas ainda assim eu não consigo, porque o diabo está me acusando que eu matava os cristãos, que eu fazia coisas erradas. Aí Deus chega e abraça Paulo e fala: Paulo, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não foi todo mundo que entendeu, não. Deus está falando para você: a sua fraqueza não pode limitar o agir de Deus. A sua falha, o seu pecado, o erro, a angústia, talvez a depressão que está sendo acusada na tua mente pelo diabo, não pode paralisar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para poder te aperfeiçoar, para poder te fortalecer, para poder te abraçar, porque Jesus está com os braços abertos, olhando para você e falando para você: ei, viva da melhor maneira possível, porque eu estou com as minhas mãos estendidas ao teu favor, porque agindo eu, quem poderá impedir o meu agir? Porque Paulo estava preso com sentimentos, e às vezes nós também nos aprisionamos, porque Paulo estava preso aos 5 sentimentos da vida. Quais são os 5 sentimentos da vida? O olhar, o ouvir, o tocar, o cheirar e o saborear. Ou seja, Paulo estava aprisionado, assim como qualquer outra pessoa normal, porque as pessoas normais, elas se prendem a esses 5 sentidos da vida. Repita assim comigo: os 5 sentidos da vida são para pessoas normais. Os anormais, como eu, como você, olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: como você, que é um anormal, você tem 6, fala, você tem 6 sentidos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e não penetrou o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nós enxergamos tantas coisas, achamos tantas coisas belas, olhamos para aquilo que nos atrai e realmente desejamos, ouvimos coisas que massageiam o nosso ego, que fazem bem ao nosso corpo, palavras que vêm de encontro à nossa vida, tocamos em coisas realmente que nos traz alegria, porque às vezes nós sonhamos, e o nosso sonho, quando se torna realidade e é apalpável, nós nos alegramos com isso. Nós cheiramos um cheiro gostoso de um alimento bem feito, de uma comida saborosa, e nós saboreamos tudo aquilo.
Nós não somos diferentes uns dos outros, mas a diferença de uns para com os outros é o sexto sentido, é ser uma pessoa diferenciada como essa, é ser uma pessoa quase que esquizofrênica, ver o que ninguém vê, sentir o que ninguém sente e ouvir o que ninguém ouve. Você é uma pessoa diferenciada. Deus, Ele te chamou para viver coisas maiores, só que o diabo está tentando te barrar, o diabo está tentando te paralisar. Ei, dê um salto e fala: não vou parar, porque eu sei que o meu alvo é Cristo. Entenda de uma vez por todas. Paulo, quando ele conhece o amor de Cristo, nós temos que entender que existe um momento, e às vezes nós ficamos pensando: será que Paulo conheceu o amor de Cristo quando Jesus apareceu para ele, quando ele estava a caminho de Emaús? E é isso que às vezes nós pensamos, porque ali ele ficou 3 dias com a sua visão obscura, sem ver nada, mas tendo um tete a tete com Deus, tratando de coisas que ele havia feito para que realmente pudesse o perdão ter vindo sobre a vida dele. Só que ele passou por isso com grande alegria, porque a partir desse momento ele começou a servir a Cristo. Só que ele ainda não tinha entendido o que era o verdadeiro evangelho. Então, quando Paulo ele conhece o amor de Cristo, ele já conhece o amor de Cristo lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, eu vou ler para você, capítulo 5, versículo 7, aonde ele escreve assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha só, aqui ele começa realmente a entender o verdadeiro amor de Cristo. Ele estava ainda carregando traços do velho homem, e hoje em dia, às vezes nós não conseguimos realmente desfrutar de coisas maravilhosas da parte do Senhor, porque ainda nós carregamos conosco os traços do velho homem, e por carregar os traços do velho homem nós sofremos, nós acabamos perdendo realmente aquilo que Deus ele quer trazer para nós. E só podemos reconhecer o amor de Cristo quando olhamos para o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando ele começou a entender e olhar para a cruz, ele começou a ver que realmente ele estava pregando coisas que ele não podia viver, que ele não podia entender, que ele estava apenas sendo um simples homem mortal. Mas quando ele entendeu o amor de Cristo, e quando ele realmente reconheceu o amor de Cristo, quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele falou: o velho homem ele precisa realmente se morrer, para que a verdadeira Páscoa, ou seja, o sacrifício de Cristo, possa realmente ser prazeroso para mim. É assim hoje, nós também como seres humanos, nós nunca vamos viver o melhor de Deus em nossas vidas, se nós começarmos a nos prender sobre aquilo que nós éramos antes. A igreja, ela não é um lugar de gente perfeita. Essa pessoa que está aí do seu lado, eu que estou aqui apregoando a palavra de Deus para você, não somos perfeitos. Todos nós somos passivos de falhas, erros. Somos seres humanos, somos limitados, erramos, procuramos acertar mais do que errar, mas erramos. Então todos nós falhamos. E a igreja é um aglomerado de pessoas que têm problemas, que têm defeitos, que precisam ser corrigidas. Assim como Jesus te trouxe aqui, e talvez assim como Ele me trouxe, assim como Ele fez com Paulo, porque Paulo era a escória, o lixo da sociedade. Todos os cristãos olhavam para Paulo, temiam ele por aquilo que ele podia fazer em trazer a morte. Era considerado para as pessoas um lixo da sociedade, mas Deus mudou a vida de Paulo e fez dele um luxo, assim como fez com você quando você ainda estava no mundo, quando você estava totalmente perdido. Jesus te trouxe para este lugar para mudar a tua trajetória e mostrar para você que você é especial. Quantas pessoas vivenciam coisas más e carregam traumas na sua vida? Quantas pessoas no decorrer da sua jornada começam realmente a vivenciar, olham as coisas que os teus pais fizeram, olham coisas que amigos fizeram, olha o seu processo, ou seja, a maneira a qual você estava vivendo, e você carrega isso, assim como Paulo estava carregando traumas do seu passado, e não conseguia viver o novo de Deus, sentia-se condenado, como talvez você entrou aqui esta noite, se sentindo condenado,
pelo erro, falando que é indigno de tomar a ceia, de pedir perdão para Deus. Eu quero dizer para você, é mentira do diabo. O diabo, ele quer ofuscar a tua mente. O diabo quer atrapalhar o plano de Deus sobre a sua vida. O diabo, ele quer fazer com que você venha se render aos prazeres deste mundo. Só que Deus está querendo que você venha ter uma posição hoje, porque o teu posicionamento vai abrir céus e terra ao seu favor. E Deus, ainda que ninguém queira olhar para você ou estender as mãos, o próprio Deus, ele virá pessoalmente diante da sua vida e apresentará a tua glória, para mostrar para você que nele você pode todas as coisas, porque Ele é poderoso, é justo e fiel para fazer aquilo que às vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, mas no mundo espiritual, aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não tocou, aquilo que você ainda não sonhou, você pode ter a certeza que é o que Deus preparou para ser vivido para aqueles que amam a Deus verdadeiramente. Então entenda de uma vez por todas que o passado é passado, porque hoje há um divisor de águas aberto para ser vivido por você, e você passará com os pés enxutos e cantará o hino da vitória. Ei, repita comigo: eu cantarei o hino da vitória, porque não deixarei, fala, não deixarei que o diabo me acuse, me aponte, porque eu tenho um advogado fiel que se faz presente neste meio e quer me abraçar. Aleluias. As pessoas que trazem traumas, essas pessoas, elas gostam de ficar distante da sociedade. Essas pessoas, elas querem se isolar, elas querem ficar a sós. Só que o importante era ficar a sós com Deus, mas elas ficam a sós, pensando nos traumas, nos ocorridos passados, nas coisas que te frustraram, e isso tudo faz com que você não confie mais em ninguém. Quantas pessoas não confiam mais uma nas outras? Ela confia apenas em si própria, não confiam nem mesmo em conversar com o espelho ou com a sua sombra. São pessoas que estão completamente desprovidas de Deus, porque estão carregando traumas, e esses traumas acabam ferindo realmente o verdadeiro propósito. E aqui nós vemos Paulo depressivo pelos traumas do passado, pelas acusações. Aqui nós vemos um homem realmente que estava desprovido da glória, de um plano perfeito. Um homem que estava apenas dando ouvido para o que o diabo estava falando. E quantas pessoas estão assim hoje? Isso me entristece muito, porque eu vejo as pessoas realmente dando mais ouvido ao diabo do que propriamente a Deus. Se julgam, se acham tão falhos, e que não querem fazer a obra, que não querem estar na presença. E está errado. Paulo começou a entender realmente o amor de Deus lá na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, porque ali a sua mente, a mente de Paulo, ela começa a mudar, porque ele começa a entender que ainda que ele não falasse a língua dos anjos, nem mesmo a língua dos homens, ainda que realmente ele não ouvisse o sino tinir, ainda que a fé dele fosse pequenina e não houvesse mais esperança, o amor de Deus o envolvia de tal forma que fazia com que ele se levantasse para lutar. E Deus não foi somente no passado, Ele é o mesmo hoje. Ele está te olhando também, e Ele está falando para você: ei, eu quero te abraçar. O cristianismo é para levantar o caído. E se você entrou aqui caído esta noite, em nome de Jesus eu profetizo: Deus se estende as mãos dele para te colocar de pé. Eu preciso transformar, ou seja, Deus, Ele quer transformar o sujo em limpo. Precisamos ensinar a igreja a ter amor uns pelos outros. As pessoas, elas não entendem isso, só que nós precisamos entender e expor tudo isso. Nós precisamos ter uma mente completamente transformada. Nós não podemos estar despidos do amor. O amor tem que estar em nós a todo tempo, a todo momento.
Nós precisamos amadurecer e não apodrecer. Quem aqui gosta de comer fruta verde? Você gosta? Quem gosta de comer uma fruta podre? Ninguém. A fruta verde é ruim, a fruta podre não serve para nada, mas o fruto que está perfeito, esse traz alegria, é desejoso. Quando você come, a sua boca enche de água e tem um paladar, um sabor gostoso. E por isso nós precisamos entender que nós somos um fruto, que estamos sendo preparados por Deus e que não pode perder a sua essência, o seu gosto. É como você talvez passar por uma casa que você vê ali um pé de fruta e você olhar por cima do muro, você pegar uma pedra e falar: vou derrubar um para mim comer. Você acerta aquela pedra no fruto, o fruto cai, ele vai estar ferido, sim ou não? Porque ele caiu, você acertou a pedra e ele caiu, ele vai estar ferido. Mas ele vai deixar de ser aquela fruta? Ele vai deixar o seu gosto? Não vai deixar. Assim é você também. Você pode estar ferido, o diabo pode estar te acusando, você pode ter um espinho na carne, mas o Senhor está falando: o seu sabor é diferenciado. Você é especial para mim. Romanos capítulo 7, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse estou sempre fazendo. Essa é uma realidade. Às vezes nós queremos fazer o bem, só que não conseguimos, e acabamos fazendo sempre o mal, e isso acaba realmente trazendo tristeza para nós. E Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico e Ele é misericordioso, e Ele está olhando para nós esta noite para poder perdoar e te fazer algo novo para ser vivido por você. Ele está olhando para você e está falando: ei, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus da consolação, porque Ele quer te consolar, Ele quer trazer a sua misericórdia. Às vezes nós não entendemos o verdadeiro propósito de Deus, mas Ele quer mostrar para mim e para você que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está dizendo para mim e para você esta noite: eu pego toda a sua sujeira e eu jogo fora, porque eu coloco você dentro do meu coração, eu te purifico para que você venha viver algo novo. Nesse momento, quando você ouvir Deus falar isso com você, o diabo ele vai se levantar, o diabo ele não vai querer mais te assustar, porque ele não te traz mais pânico, porque você entendeu que você é uma nova criatura. E por não ser mais atemorizado pelo diabo, ele vai fazer com que você venha se sentir um lixo diante de qualquer situação, de qualquer pecado que você venha a cometer. O diabo ele vai dizer para você que você não pode fazer isso que você está fazendo. O diabo vai dizer para você que você não é nada. O diabo vai dizer para você que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Deus te abandonou, que você não vai conseguir conquistar aquilo que você almeja, que você não vai conseguir viver os sonhos planejados por Deus na sua vida. Ei, o diabo e ninguém pode te julgar, porque você tem a marca da promessa, e a marca da promessa não está na sua vida, está nas mãos de Cristo, nos cravos que Ele recebeu na cruz do Calvário, para poder te libertar de um processo, para poder fazer com que cadeias fossem destruídas na sua vida e você viesse viver algo novo do Senhor. É isso que Deus quer. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Então seja misericordioso para poder receber a misericórdia de Deus. Paulo chora pelos espinhos na carne, porque o espinho incomoda, o espinho traz ferida, e às vezes nós sabemos que carregamos alguns pecados que nos fere diante da presença de Deus, que nos constrange, e nós precisamos realmente pedir perdão, e é para Deus, não é para o homem, porque quando você pedir perdão para Deus, você pode entender que o pecado que fazia a sua mente ficar num estado depressivo, assim como Paulo, que vivia uma vida isolada, porque estava aprisionado, entendendo que somente o amor de Deus não bastava na vida dele. Talvez você também entrou aqui esta noite desta forma. Só que existem vales que somos só nós que conhecemos, só nós e Deus, e ninguém pode passar no vale com você, é você sozinho. Você precisa enfrentar, porque se você não enfrentar,
e abandonar, Deus não está contigo. Se você chegou no momento do vale, ei, se você olhar na Bíblia Sagrada, todo crente, ou seja, todo homem, toda mulher de Deus que passou por um vale, essas pessoas passaram por um vale, mas não passaram sozinhas, Deus estava com elas. E se você está passando por um vale, você pode ter a certeza que você não está só, Deus está com você também. Só que muitas vezes falamos, acabou tudo, não quero mais nada, temos vergonha de Deus pelos pecados que cometemos. Falamos: Deus, eu não vou na tua casa porque eu tenho vergonha, porque eu estou errado, porque eu estou assim, porque eu estou daquele jeito. Ei, é o diabo que está trazendo barreiras para que você não venha se posicionar e viver realmente algo transformador na sua vida. Aí você começa a se esconder, aí você começa a se isolar, porque Deus, Ele não se esconde de ninguém. Se você tentar se esconder, você vai encontrar Deus em todos os lugares, porque Deus está com os olhos como chama de fogo, passeando pela terra e procurando realmente aqueles que querem adorar em espírito e em verdade. Tem alguém aqui essa noite? O pão da Santa Ceia, ele significa um corpo que não prestava para nada, sendo cuidado por Cristo para ser fortalecido. O pão da Santa Ceia simboliza um corpo, homem, terra, esmiuçado, jogado diante dos homens, da sociedade, para ser esbofeteado, para poder passar por um momento de grande tormento. E esse corpo, ele foi ali dilacerado para trazer a salvação para nós, para mostrar para nós a importância de viver um momento como este, em comunhão com Cristo. E o sangue é aquele que purifica o pecador, que faz trazer discernimento sobre o que o corpo realmente é, entender o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, através da ceia, através desse ato simbólico, mas algo que Deus ele preparou para mim e para você. E muitas vezes nós não entendemos isso, muitas vezes deixamos essas coisas passarem desapercebidas por nós. E por isso eu convido você essa noite a entender o verdadeiro propósito que Deus tem para você, porque não é qualquer espinho que vai te afastar de Deus. O espinho está sobre a sua vida para mostrar para você que você ainda é homem, que você ainda é um ser humano, mas que você é cheio de esperança, de fé e de amor para viver realmente algo transformador sobre a sua vida. Quando você entende isso, você começa realmente a relutar para não errar, mas para poder viver realmente um plano perfeito de Deus na sua vida. Quando você realmente entende isso, você olha para a cruz, você olha para tudo aquilo que Jesus fez. Porque quando Jesus ele entrou ali naquele horto do Getsêmani, e ali ele viu realmente que ele seria afligido, ele teve medo, porque ele olhou toda a situação envolvida, mas ele sabia que realmente o melhor estaria por vir, porque ele olhou além da cruz e viu você aqui esta noite e falou: por causa deles eu vou até o final. Isso é amor, se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Isso é amor olhando para nós que nunca conseguiríamos realmente chegar a um nível de perfeição, um nível realmente sem pecados. E ele falou: eles não têm como, então eu vou até lá, eu vou me fazer homem, eu vou esvaziar a minha forma divina, e eu vou realmente vencer, para que eles possam ser libertos do pecado, da acusação e do julgamento do diabo, porque eu tenho uma nova história preparada para a vida dos meus filhos. É isso que Deus está querendo para você esta noite. Deus está chamando você para perto. Você está se autoacusando, porque o diabo está te tacando flechas, porque o diabo está lançando dardos, e esses dardos, essas flechas têm inflamado a tua mente, o teu coração, ao ponto de você querer estar longe, num momento escuro. Só que Deus está falando: eu morri para trazer salvação, eu fiz tudo isso e faria novamente, porque o meu amor se aperfeiçoa em tua fraqueza, e ponto final. Por isso você que está aqui esta noite, Deus te chamou para poder entender que a sua mente, ela precisa ser transformada, porque assim como Paulo estava com a mente fechada, travada, e não conseguia realmente viver a plenitude daquilo que Deus havia oferecido para ele,
porque no momento que ele estava ali aprisionado, com seu estado depressivo, isolado, ele estava triste. Mas quando ele entendeu que o amor de Deus se aperfeiçoou em todas as fraquezas dele, ele se colocou de pé e falou: ai de mim ficar aqui parado e não anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ai de mim ficar aqui com os meus pensamentos humanos, porque Deus, Ele preparou coisas maiores para ser vivida, e eu preciso me levantar, eu preciso mudar o rumo de outras histórias, eu preciso anunciar o verdadeiro amor de Cristo. É isso que Deus está querendo de mim e de você, que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos realmente nos posicionar neste plano, neste propósito, que nós não venhamos nos render aos dogmas humanos, à religiosidade, porque Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é amor, Deus, Ele tem carinho por você, Deus, Ele tem te cuidado nas palmas da sua mão poderosa, e não deixando você cair. Ele está te guardando, e Ele está falando para você: ei, ainda que você tenha um espinho na carne, ainda que o diabo ele se levante contra a tua vida, não vai mais te ferir, porque você entendeu o verdadeiro amor de Cristo, que está em Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, se você começou a entender o verdadeiro plano de Deus na sua vida, comece a alegrar o seu coração, porque este é um momento especial, um momento que os filhos de Deus em comunhão estarão participando de um grande banquete espiritual, estarão participando da Santa Ceia, algo que foi atribuído por Deus, uma ordenança do Senhor para todo cristão salvo, liberto, que quer viver o melhor de Deus nessa terra. E se você quer viver o melhor de Deus nessa terra, se prepara para poder enxergar além daquilo que os teus olhos naturais conseguem ver, porque aquele que ama a Deus verdadeiramente, aquele que faz aquilo que agrada ao coração do Senhor, esse Deus coloca de pé para viver milagres, para viver planos aos quais você nunca um dia sonhou a viver, porque assim como Ele fez com Paulo, Ele vai fazer com você. E esta noite Deus te coloca de pé para dizer para você: filhinhos meus, eu amo vocês, eu abraço vocês, eu conduzo vocês a viver realmente algo perfeito que eu, o Senhor, preparei para você. Então entenda de uma vez por todas, que se você entrou aqui esta noite, é porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Assim como Ele teve um propósito na vida de Paulo, nenhuma acusação mais estará sobre a sua vida. Porque quando o diabo tentar te acusar perante Jesus, Jesus vai falar: olha aqui, diabo, na minha mão, eu ganhei ele para mim na cruz do Calvário. Ele está liberto de todo jugo, de todo grilhão, porque foi eu que dei a minha vida por amor àqueles que estão ali na MRV Church esta noite. Então, se você crê nisso, coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Os oficiais, por favor, já tomem os seus lugares. E que esta noite você possa entender que existe um plano preparado por Deus, para ser vivido somente por aqueles que depositam a esperança e a fé. Tudo que Deus, Ele estabeleceu sobre a sua vida para ser vivido, é necessário que você realmente venha ter um entendimento. É necessário que você venha realmente pedir perdão, não para o homem. Deus, Ele conhece as tuas limitações. Deus sabe até onde você consegue chegar. Deus sabe das tuas fraquezas. Só que Ele te chama para viver coisas novas. Ele te chama para que você possa ter comunhão. E um momento de ceia é um momento ao qual você olha para Cristo e fala: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero fazer parte do corpo, eu quero fazer parte realmente daquilo que o Senhor preparou. E quando você começa a entender o propósito
o plano de Deus, você deixa de relutar, porque você sabe que, como qualquer outra pessoa, você é pecador. Você sabe que, como Paulo, você também tem um espinho na carne. E por ter um espinho na carne, você sofre. Você fica isolado, chorando, porque você entende que você é indigno. E realmente nós somos. Mas Jesus nos aperfeiçoou, porque um dia nós éramos corruptos, porque não conhecíamos a Deus. Mas a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, a incorruptibilidade, ela começa a fazer parte da nossa vida. E nós começamos a nos afastar de tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. E por isso Jesus, Ele está te chamando para mostrar para você que você é especial para Ele, que você não é qualquer um, que você se isola às vezes, mas você se isola porque você ainda não entendeu, como Paulo não havia entendido o verdadeiro amor de Cristo. Mas quando ele entendeu o verdadeiro amor de Cristo, ele falou: eu não posso ficar parado, eu preciso me movimentar. E é isso que Deus está querendo. Só que para isso nós precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, e precisamos aceitar ao Senhor como nosso Salvador. Tem alguém aqui no nosso meio esta noite que aí do seu lugar gostaria de aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador? Se sim, eu convido você a levantar a sua mão bem alto. Aleluia, glória a Deus. Uma obreira pode ir lá, por favor. Fica com a tua mão, fica com a tua mão bem alta, levantada, por favor. Mais alguém? Mais alguém que gostaria de aceitar a Jesus? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e esta noite sentiu no coração o desejo de se reconciliar com o Pai. Este é um momento em que o diabo não vai mais julgar você. É um momento que o diabo ele perde as forças, porque a partir do momento que você entende o verdadeiro propósito de Deus na sua vida e você quer se tornar uma nova criatura, Jesus ele te traz para perto. Então essa noite é uma noite de cura. As pastoras, por favor, tragam. Aleluias. Aleluias. Espírito Santo, invade os corações. Oh, aleluias.
pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Toma o teu assento. Estaremos consagrando o pão e o suco, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Estenda suas mãos aqui à frente. Senhor Deus e eterno Pai, nós oramos consagrando este pão, que representa o teu corpo, que foi esmiuçado na cruz do Calvário. Nós consagramos este suco de uva, que foi o teu sangue vertido para a remissão dos pecados. E ao ingerirmos o suco e comermos do pão, possamos nos fortalecer diante da tua presença contra as astutas ciladas do inimigo. Nos fortaleça e faça, Senhor Jesus, a tua vontade. Os diáconos estarão passando com os elementos que compõem a Santa Ceia. Eu vou pedir para que você pegue o pão e o suco e aguarde, para que todos nós possamos cear junto. Quem pode participar? Todo aquele que reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que realmente chega diante do Pai e pede perdão pelos teus pecados. Porque se você não pedir perdão, você come e participa para a sua própria condenação. Então pegue, você que realmente está desejoso, e logo mais nós estaremos participando deste banquete. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Deus. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua gratidão. Isso. Ora surianderelewa suriamandaya so narabakaya la shoere cantaralabas yaramako me suriandei colovas. Oh Espírito Santo, vai tomando a tua igreja, vai tomando os teus filhos, vai derramando o teu poder, vai derramando a tua honra, vai derramando a tua glória. Ah, Espírito Santo, vai entrando aonde o homem não pode. Ah, Espírito Santo, vai trazendo a tua paz, vai trazendo a tua alegria, vai enchendo, Senhor Jesus, ó Deus, esses teus filhos, até que não haja, Senhor Jesus, voz humana na terra, mas voz de verdadeiros adoradores que querem te honrar, que querem te agradecer. Então, ó Pai, toma, Senhor Jesus, ó Deus, corpo, porque a tua palavra diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você tem fôlego de vida, adore, 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 adore com os teus lábios, adore com tuas mãos, adore com teus pés, dance na presença do Senhor, porque Deus se alegra, porque Deus está presente, porque Deus, Ele quer realmente mostrar para você que Ele está no controle e que nada, absolutamente nada, vai poder te paralisar sobre aquilo que Ele estabeleceu para ser vivido por você. Então alegre de uma vez por todas o teu coração e adore, adore, dizendo a honra, a glória, o poder e o louvor ao Rei, ao Rei, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluias. Aleluias. Continue adorando, igreja. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o teu clamor. Isso, diga que Ele é santo. Diga que você o ama. Agradeça por aquilo que Ele fez na cruz, porque Jesus te ama. Tu és lindo, Senhor. Erga o teu pão bem alto aos céus. Na noite em que Jesus fora entregue nas mãos dos pecadores, Ele tomou o pão em tuas mãos, ergueu aos céus, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E após ter entregado aos seus discípulos, disse: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Participemos agora do pão
que representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Todo ser que neles há, toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Oramasure kalaba. Oramasuri andere bakandaralabas. Rele kalashe. Orabakayasu. Yalavas omanai. Yarabakomanas urekantalaba. Oh bakara 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 lavasuri andere leba. Ramasuri andere kolobas. Erebekantalabashe. Ora basoria, chore comaya suria boquete leva. Ramoma sobe com ela faz. Yamor oh yara. Ye que eu nasce crepo faz. Ora la baixe yamako leva. Yarabasoma na rasuria dereba cara macara lavas. Riamache yarabas erele cantas. Oh Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito. Após ter ceado, tomou o cálice em tuas mãos, novamente ergueu aos céus, deu graças e entregou aos seus discípulos. Disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isto em minha memória. Participemos agora do suco que representa o sangue do nosso Senhor Jesus. E o poder ao Rei
aplaudir ao Senhor? Glória. Amém? Aleluia. Estaremos encerrando o culto, mas que você saia daqui essa noite com essa certeza no seu coração. O teu passado se foi e tudo se fez novo, e que às vezes só nós não entendemos até o presente momento o que Deus ele já tinha reservado para cada um de nós. Então que você saia daqui para poder viver os milagres, que você saia daqui realmente e não deixe apenas aquilo que você ouviu ou sentiu ficar aqui dentro, mas que você leve para o decorrer da tua semana, porque é lá fora que as lutas virão, é lá fora que o inimigo vai te apontar. Aqui dentro você está ligado, você está conectado com Deus, mas quando os problemas começam a vir na sua mente, é lá que o perigo mora. Só que se você lembrar que o seu Deus, Ele te aperfeiçoa e te abraça e cuida de você, você vai vencer todo o mal que está sobre a sua vida. Amém? Estou nos recados.